Fala pessoal, mais uma gravação da nossa iniciativa Power Podcast e agora eu estou com uma pessoa extremamente especial, um mestre, Sérgio da Vox2U. Sérgio, cara, obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra eu, seu aluno da Vox, entrevistando você aqui no Power Podcast. A honra e o prazer é todo meu, Leandro, muito obrigado de coração, prazer conversar com você, com essa galera maravilhosa da WT1, Adriano, todo o time incrível. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Prazer é nosso. Sérgio, responda pra gente. Como que a inteligência artificial está impactando o seu mercado? Eu acredito que a inteligência artificial ela traz para as pessoas, de maneira geral, um lado positivo e um lado negativo em relação ao nosso mercado. O lado positivo fica cada vez mais fácil as pessoas produzirem um bom roteiro para as redes sociais, por exemplo, um bom roteiro para fazer uma apresentação, e isso facilita muito para elas. Por outro lado, cada vez mais as pessoas pensam menos e, consequentemente, elas têm mais dificuldade de improvisar, mais dificuldade para aceitar um convite para um podcast, por exemplo, e falar de improviso sem ser combinando as perguntas. Isso torna elas mais travadas. Então eu acredito que o impacto no mercado de quem faz treinamentos de oratória, como o caso da Vox2U, tende a ser muito positivo, porque facilita a produção de conteúdos, a roteirização de palestras, e por outro lado, as pessoas estão cada vez mais travadas com isso, que é o que acontece com a tecnologia de maneira geral, não só com a IA, mas, por exemplo, com o próprio advento das redes sociais, onde as pessoas não ficaram mais sociáveis, as pessoas ficaram mais introspectivas, porque cada vez mais elas estão atrás de uma tela e não na frente de uma pessoa. Perfeito. E conte pra gente como que você usa a inteligência artificial no seu dia a dia, na sua operação, como que você potencializa essa ferramenta? Maravilha. Eu tenho usado cada vez mais. Eu não sou um early adopted, né? Que é aquela pessoa que começa a usar as tecnologias assim como quando surgem. Geralmente eu sou aquela pessoa que adota o uso da tecnologia quando tá todo mundo já sabendo e você vira quase aquele dinossauro que, não... E eu sou assim com todo tipo de tecnologia. Eu fui uma das últimas pessoas a terem rede social, por exemplo. Todos os meus amigos já tinham há anos e eu não tinha. E depois eu entendi isso, que é fundamental e eu tenho que ir para a rede social. E a inteligência artificial aconteceu algo parecido. Eu comecei a usar há pouco tempo, mas depois que eu começo a usar, eu uso com muita intensidade. Então hoje eu uso muito, às vezes até para responder uma mensagem que precisa ser mais elaborada no WhatsApp. Então você me manda uma mensagem mais complexa e tal, e aí eu copio sua mensagem, colo, dou para ali as coordenadas, em áudio eu uso muito, converso muito com o ChatGPT. Queria responder tocando nesse ponto, monta uma mensagem para mim. E isso é muito rápido, né? Isso tudo aí leva poucos segundos, e aí eu tenho uma mensagem bem estruturada, e aí o que eu sempre faço? Eu sempre reviso e dou o meu toque. Então, mesmo quando eu entendo que, nossa, tá ótimo aqui, mas eu jamais vou deixar de colocar o meu tato ali. Porque eu acredito que as pessoas que vão ser muito substituídas pela IA é quem não usa e quem usa e não pensa. Então, você compartilhar uma mensagem que tem um travessão, que tem 2 emoticons no final, tá na cara que é um IA, e aí perde a graça de quem vai ver. Imagina uma mensagem de aniversário que você tem aquele travessão lá. Você começa a ler, você está quase se emocionando, aquela mensagem incrível, aí você olha e fala, foi inteligência artificial. Então tem que tomar muito cuidado. Então no uso pessoal eu uso muito isso, e no trabalho o meu time usa para tudo, basicamente. A gente só ainda não está usando muito no comercial, porque a gente já teve algumas iniciativas de ir no comercial para fazer o atendimento receptivo dos leads, e a gente entendeu que ainda não estava funcionando a contento. Então, hoje a gente tem um time muito grande, de mais de 13 pessoas no comercial, que eu adoraria otimizar um pouco esse time, mas eu entendo que a gente ainda não encontrou uma tecnologia que nos atenda bem. Já testamos algumas, mas ainda não... Não chegou ainda naquele modelo perfeito, né? Porque você falou uma coisa muito interessante, do cuidado de usar
a inteligência artificial naquele contexto, aquele texto genérico, que você com a travessão, tudo, e você dá aquela personalizada para ter o seu tom de voz. E isso faz total diferença. E acho que não só a questão do genérico, porque às vezes até é bacana. Só que se você não descaracterizar que foi um IA, por mais que seja bacana, vai perder a graça. Perde a graça. Entendeu? Não é só o fato de ser genérico, a mensagem pode estar perfeita, mas se a outra pessoa souber que foi um IA que escreveu, vai perder a graça. E aí existem alguns detalhes que eu posso fazer para não ficar parecendo que foi um IA que fez. Porque perde a relevância da mensagem, tipo, a máquina deixou de ser relevante para a pessoa, né, pro receptor. Exatamente. Perfeito. E aí, Sérgio, responda uma coisa. Quais seriam os cuidados que você acha que as pessoas, os alunos da Vox, têm que tomar usando a IA? Quais são os riscos que a pessoa pode ter? Eu acredito que assim, a gente precisa usar IA massivamente, mas eu acho que os cuidados são aqueles básicos, né? Na minha concepção, isso de hoje é básico de você dar o direcionamento correto, o máximo de contexto e, por fim, você revisar e sempre dar o seu toque, o seu tom. Por melhor que esteja a mensagem, né, que a IA preparou, o roteiro que a IA preparou, sempre coloque o seu tom, sempre traga a sua pessoalidade. Então, assim, é como se fosse, a IA vai fazer 80% do trabalho. 10% inicial é seu, de colocar o prompt, dar as diretrizes. Os 10% finais é seu, de fazer uma revisão e dar seu toque. Por melhor que esteja. Tem hora que eu olho uma mensagem de IA e falo, meu Deus, tá perfeito. Se eu mexer, eu vou estragar. Mas eu tenho que mexer para dar o meu tom. É uma coisa que a gente fala muito no marketing hoje é autenticidade. A comunicação tem que ser autêntica em relação ao emissor, porque né? a IA vai se tornar cada vez mais commodity e aí, mais uma vez, a gente sempre vai voltar para o ser humano, que é o maior fator de diferenciação. Então, um cuidado também que as pessoas precisam ter é desenvolver oratória, desenvolver comunicação, porque a IA pode escrever seu texto, mas ela não vai falar por você. Ah, não, mas hoje já tem IA que faz vídeo. Mas ainda que a gente sempre vai conseguir diferenciar em algum grau ali, e eu acredito que a IA não vai conseguir, na minha concepção, substituir o humano, porque em terra de inteligência artificial, quem proporciona uma experiência humana real é rei. E quem proporciona a gente proporciona essa experiência tocando, se emocionando, olhando, colocando energia na fala, desviando o contato visual, olhando com ênfase. Isso aí eu acredito que a sensibilidade da IA para emocionar neste nível vai demorar muito para chegar a ponto da gente falar, não preciso me preocupar com minha oratória, com minha comunicação. Eu não vejo isso acontecendo. Perfeito. E Sérgio, fala uma coisa pra gente. Como que você enxerga, eu não vou perguntar a médio e longo prazo, porque seria impossível, mas no curto prazo mesmo, para onde você acha que a IA está caminhando no mercado para a oratória? Quais seriam as contribuições que ela pode fazer com a gente? Na oratória, eu acredito que é muito na construção do discurso, na construção da mensagem. Acredito que é no trabalho de preparação. Por exemplo, uma boa palestra para mim, ela quase que invariavelmente ela começa com uma história que gera conexão. Então a IA pode te ajudar nisso, nessa roteirização, na questão da história, mas aí vai entrar também o ponto da autenticidade, que ela não pode criar uma história fake para mim, por mais que eu conte essa história fake e ela impacte, aquilo que é fake, uma hora a conta vai chegar. Então eu preciso dar contexto para a IA para ver se ela traz uma história verídica minha. Porque não adianta eu dar um show no palco, mas a hora que eu descer do palco, alguém vir me... puxa, adorei sua palestra. Aquela história, eu passei por uma situação, e aí você vai conversar com a pessoa e a sua história não é verdadeira. A máscara cai, né? Uma hora ou outra cai, não tem como. Exatamente. Então, eu acredito que a IA ela vai ajudar muito nessa construção da história, mas ela não vai substituir essa nossa capacidade única que o Papai do Céu nos deu, de tocar nas pessoas através da comunicação. Perfeito.
Sérgio, novamente, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, que eu sei que você é muito ocupado, tem... Imagina. São quantas unidades da Vox? A gente está indo para 12 unidades da Vox. 12 unidades, é muita empresa para gerir. Então, obrigado pelo seu tempo. Eu quero aproveitando a oportunidade, por favor, como que a pessoa que está assistindo a gente pode entrar em contato com a Vox, se matricular, fazer os workshops que são maravilhosos. Eu fiz o workshop da Vox há 2 anos e meio atrás, fiquei apaixonado. Hoje que eu consegui colocar na agenda para fazer o curso e me culpando por que eu não fiz 2 anos atrás. Eu podia estar muito melhor, né, nessa arte da oratória. E eu recomendo, façam Vox. Aproveitar para parabenizar você de verdade pela humildade. Eu acredito que as pessoas que estão na Vox, elas têm essa característica da humildade, porque muitas pessoas acham, eu não preciso, eu não tenho medo, eu já falo bem. E no final do dia isso é um pouco de arrogância, você não querer aprender mais sobre algo que você usa todo dia, como a comunicação. Assim como, às vezes a pessoa, não, eu faço meu marketing aqui no Canva, eu não sei o que, eu não preciso de ninguém para me ajudar. E por que você não vai se furtar de profissionais especializados em marketing? Eu posso gravar o meu vídeo aqui com o meu celular. Por que você não vai usar uma estrutura de um podcast incrível? Então a gente precisa ter humildade para a gente evoluir. Se a gente achar que a gente já sabe tudo, a gente morre. E se você que está nos acompanhando tem humildade e quer avançar na oratória e na comunicação, a Vox pode te ajudar. É só você procurar aí no Instagram, @Vox2U, VOX2YOU, Vox2U, em Dayatuba. Vai ser um prazer enorme contribuir com você. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço, Sérgio. Novamente, Valeu. Muito obrigado em nome da Cafeteria 4, em nome do Adriano, o pessoal da WT1. Valeu, todos irmão. Queridos, um beijo para todos. Valeu. Bacana demais, né, cara? Obrigado a você.